irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje iniciando mais um podcast, Alcançados, e com o tema de hoje, qual é o limite de um pastor dentro de um contexto comportamental, ministerial, familiar e, sobretudo, espiritual. Até onde um pastor ele pode alcançar, ou até onde pode ir a envergadura de um pastor dentro de um contexto espiritual, emocional e familiar. Então hoje nós vamos tratar sobre isso, vamos abordar, eu creio que temas bastante sensíveis, polêmicos, e eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai estar nos conduzindo, nos orientando, e que cada palavra chegue de fato ao seu coração. E hoje nós estamos tendo aqui a oportunidade, o privilégio e a honra de estarmos recebendo nosso querido pastor, irmão, por que não dizer, um membro, um ente querido, um integrante da nossa família, com muito amor, com muita alegria nós estamos recebendo aqui, que faz parte do Ministério Assembleia de Deus, Emanuel, Deus conosco, e com certeza já estava nos projetos de Deus fazer parte, sentar nessa mesa tão ilustre, onde nós temos abordado muitos assuntos aqui pertinentes à obra de Deus e acerca daquilo que o Senhor tem feito. Pastor Lemos, seja bem-vindo, em nome de Jesus, meu irmão querido, que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, possa estar trazendo aos nossos corações e conduzindo aqui nessa mesa tudo aquilo que o próprio Deus colocou no seu coração. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações iniciais para todos que estão nos ouvindo acerca desse tema tão importante, né? Tão polêmico e, por que não dizer, tão sensível. Seja bem-vindo, pastor. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Leonardo, nosso irmão Islã, e todos que aqui estão também, a minha filha que está me acompanhando. Quero dizer a todos que é o primeiro podcast que eu participo com bastante alegria, Glória a Deus. sabendo que é um trabalho ao qual o Senhor colocou na mão de um irmão e não teria como recusar esse convite, abordando um tema maravilhoso, né? Qual o limite de um pastor? E nós que pastoreamos precisamos entender qual é o nosso limite, até onde podemos ir, e eu creio que será uma noite poderosa, onde vamos discorrer de assuntos aqui maravilhosos, a qual edificará a vida de muitas pessoas aqui, né? Eu creio que cada ouvinte desse podcast aqui vai absorver muitas coisas dessa noite, eu tenho certeza disso. E para mim é um privilégio sempre estar com vocês aqui na congregação e agora participando desse projeto novo, né? Juntamente com o nosso irmão Islã, né? E todos aqueles que estão aqui nos bastidores, que fazem parte, né, desse início, né? Eu sou o convidado, segundo convidado, né, desse podcast. Tivemos aí uma pastora abençoada também e vamos dar sequência nesse trabalho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Emerson. E nós estamos aqui pela segunda vez, né, quase um sócio já do podcast, nosso querido irmão Islã, obreiro Islã, pregador da palavra de Deus, que graças a Deus tem se colocado na posição, na condição qual o Senhor o tem chamado. Islã, seja novamente bem-vindo, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. E o Islã, ele vai aqui estar trazendo também uma visão importante. De um lado nós temos um pastor e de um lado nós temos aqui um futuro pastor, podemos dizer assim, já no caminho pelo qual se deve andar, louvado seja Deus por isso, que vai trazer também uma visão, né, comportamental ou sentimental também e espiritual de uma ovelha, de uma expectativa ou perspectiva de uma ovelha, né, acerca de um atendimento pastoral. É isso, Ilan. Seja bem-vindo novamente, em nome de Jesus. Amém. Eu queria estar agradecendo aqui primeiramente ao pastor também por estar aqui presente nessa noite, e queria agradecer por ser convidado para estar tratando desse assunto, um assunto muito importante, na qual muitas pessoas talvez esteja confusa com esse assunto, não saiba lidar com algumas circunstâncias, com algumas ocasiões que acontecem ao tratar desse assunto.
E para isso estamos aqui nessa noite, para levar o conteúdo para os ouvintes que estão nos ouvindo, para entender um pouco mais sobre o ministério pastoral, né? E é isso aí. Eu agradeço ao Senhor por essa outra oportunidade de estar aqui. Louvo a Deus por a vida de todos vocês aqui estão, todos os ouvintes, todos os colaboradores que estão aqui. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer também a todos que estão aqui à nossa volta, né, ao nosso redor, os que não estão aparecendo. Em breve vou apresentar a todos vocês aqui, todos os nossos colaboradores desse projeto tão lindo, que nasceu no coração de Deus, minha esposa, a pastora Neda, meus filhos, Nicole, Leandro, Diácono Dinho, Diácono Danilo, hoje a nossa querida obreira irmã Amanda, estão aqui também cooperando para que tudo isso aconteça. Em breve vocês vão conhecer aí todos que estão pelos bastidores aí fazendo com que esse vídeo chegue até você. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que será um assunto bastante edificante para todos nós, em nome de Jesus. Eu quero deixar já uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz o seguinte: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, aos quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. A ideia que eu tenho nesse texto é que o próprio Deus, no sentido literal da palavra, ele prepara, ele escolhe a pessoa pastoral, né, logicamente e juntamente, já dentro de todo um contexto, através de uma instituição filantrópica, que é uma igreja, através de um ministério que possa atender veementemente às necessidades daquele ao qual o próprio Deus, né? Afinal, a palavra de Deus diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, eu creio que o próprio Deus ele vai nos levar a um lugar onde ali nós sejamos assistenciados. E aí nasce o tema, até onde vai os nossos limites, ou um limite pastoral acerca dos cuidados que essas pessoas, que essas ovelhas, que o próprio Deus plantou através de um crescimento espiritual, físico, corpóreo, e até onde vai o nosso limite com essas pessoas. Pastor Emerson. Aleluia, né? Se tratando do limite do pastor, nós podemos abordar várias perspectivas, né? Nós temos uma que nós não podemos deixar de falar, o relacionamento, né? O relacionamento do pastor com a sua ovelha. Isso é muito importante, porque nós temos que delinear, né, um limite, porque o pastor, né, às vezes, ele envolve muito a emoção, né? E nós não podemos envolver muita emoção, porque nós sabemos que é uma família, mas é uma família que a qualquer momento, né, o tempo daquela ovelha acaba, nós vamos ter que se desvencilhar, vamos, né, cada um vai para o seu canto, e nós temos que saber se relacionar, né, no intuito de até onde nós podemos ir numa conversa, ou até mesmo no fato de nós estarmos juntos, né, tudo isso a gente tem que ter um equilíbrio, né, e isso é muito difícil para o pastor, quando nós temos amor pelas ovelhas, né? Nós muitas das vezes nos emocionamos, né? Entramos nessa dimensão espiritual de ir um pouco além, né? De querer entender um pouco mais, mas além daquilo que é nosso, né? E isso às vezes acaba atrapalhando. E com o tempo nós vamos ganhando, né? Esse viés na nossa vida como pastor, como a Bíblia pede, né? Que a gente venha nos aperfeiçoar. Então nós estamos em aperfeiçoamento. Então muitas das vezes nós trazemos para o nosso lar, para a nossa casa, criamos um vínculo maior, e no meu entendimento como pastor, se torna até mais difícil de você corrigir, de você estar ali dando, né, uma palavra mais dura, porque você tem um vínculo, né, mais forte. É claro que alguns nós vamos ter uma afinidade maior, e também nós vamos saber quem vamos colocar, né? Mas as ovelhas, elas não conseguem, né,
discernir isso. Discernindo. E muitas das vezes vai ver uma aproximação, vou dar um exemplo, o Islã, como está representando hoje a ovelha, né? Eu tenho uma aproximação com ele, aquele que está de fora também, ele vê e pensa que vai ser a mesma coisa, mas talvez não seja, né? Então, eu acho que trazendo esse tema, a base do relacionamento de pastor com ovelha, é muito importante hoje, né? A gente saber delinear até onde nós podemos ir, né? Também o relacionamento de homem com mulher, né? Que isso é um tema muito complicado, né? Eu já conversei bastante com o pastor a respeito disso, né? Porque nós pastores, nós temos um pensamento, né? Nosso pensamento é a alma, nosso pensamento é o crescimento daquela ovelha, o nosso pensamento é que ela cresça, mas nós muitas das vezes não sabemos qual é a intenção daquela aproximação, né? Então, o relacionamento, para mim, ele é muito importante do pastor com a sua ovelha, né? E com a membresia, porque também nós temos que tomar muito cuidado para que a igreja não se torne uma família e nós viemos excluir a outros, né? Isso é muito importante, porque às vezes a igreja ela acaba criando aquele vínculo entre aqueles irmãos que são mais antigos, mais chegados, né? E a gente acaba excluindo, né, outras pessoas que chegam, né, por talvez o comportamento que pode ser mudado, o caráter, a forma de ser, né, a condição. Então, hoje, o que eu busco bastante é saber equilibrar o relacionamento com as ovelhas. Não é todos que vão na minha casa, não é todos que, né, têm a mesma intimidade que eu tenho com outras e assim por diante, né? Glória a Deus. E eu já quero lançar uma pergunta, então. O Islã, o pastor Emerson trouxe uma questão muito importante, porque, de fato, eu tenho comentado muito sobre isso, que quando nós geramos um vínculo muito forte, acabam se gerando esses problemas, que são gerados entre irmãos, naturalmente e também dentro de um contexto de um campo espiritual. Mas também, por um outro lado, existe também a igreja, o pastor, que não gera nenhum tipo de vínculo emocional, fraternal, vamos dizer assim, que as pessoas não se habituam a isso e não sentem quando, em algum momento, de repente, estejam sendo desassistidos, porque é isso. O pastor é assim, eu já sei como ele é, não dá muita atenção. E aí eu entendo, Islã, e acredito que tudo ou vem, ou nasce através de uma compreensão pessoal de cada um. Então, no teu caso, você preferiria uma igreja, ambas são cristocêntricas, mas o pastor trata somente assuntos ministeriais contigo. Acabou o culto, você vai embora, o pastor vai para a casa dele, e na outra igreja, que também é uma igreja cristocêntrica, que talvez, né, com base no que o pastor falou muito bem, assumiu o risco da irmandade, da fraternidade, de uma comunhão mais acalorada, mais aprofundada. Então, não sei se você pode dar uma visão dessas duas plataformas aí, esses dois formatos ministeriais. Então, primeiramente, muito bem citado o ponto do pastor aqui, sobre o caso do pastor, né? E eu vou estar falando acerca da ovelha, do membro da igreja. Acerca disso, pastor, o que eu vejo? Um dia eu já fui mundano, eu fui uma ovelha chegando na igreja, hoje eu participo de um corpo de Cristo, sou um membro da igreja, né? E o que muitas pessoas vê, eu vou começar por as pessoas que estão chegando na igreja. Muitas pessoas, não todas, eu não posso aqui incluir todo mundo em um pacote, né? Porque eu estaria sendo injusto. Eu falo assim porque eu já até pensei dessa forma, então eu vou trazer o meu ponto de vista. Muitas pessoas, quando estão chegando à igreja, você é acostumada com pessoas assim, pastores como o senhor citou. Oi, acabou o culto na sua casa, Pai do Senhor, pronto. Aí muitas pessoas se acostumam com esse tipo de pastor. Não que não seja, como o senhor falou, cristocêntrico, mas tem uma comunhão ali com a sua ovelha,
com um membro da igreja, eu acredito que ajuda muito na parte ministerial aí da igreja, ajuda muito também na vida do obreiro, na vida do diácono, do visitante, da ovelha que está ali assistindo o culto. Essa questão de o pastor ter uma comunhão ali com os membros da igreja ajuda bastante. Isso eu vejo hoje, porque hoje eu estou vinculado ao ministério e eu vejo quanto isso me ajuda. Uma dificuldade que eu esteja passando, numa decisão que eu esteja para tomar, eu peço um conselho para o meu pastor. E talvez essas pessoas que imaginam esse tipo de coisa, ela possa não chegar para o pastor, talvez com vergonha de levar aquele assunto para ele, talvez com receio de ele não querer tratar com ela a respeito disso, né? Então eu tenho muitos pontos de vista. Uma pessoa que está na igreja há bastante tempo, talvez esteja ali numa igreja ali há 2, 3 anos, mas nem sequer o pastor nunca chegou para ela para conversar, perguntar como ia a casa dela, perguntar como ia a família, como ela estava se sentindo. Aí também vem de pastores a pastores e de membros a membros. Muitos gostam de um pastor que fique na dele, pregue, organiza ali a igreja e pronto. Você vai para casa, escutou a palavra para casa, pronto. Muitos gostam disso. Só que é como eu falei que eu vou trazer o meu ponto de vista, como eu tenho convivido com o senhor, né? É um pastor que está ali com nós, seja na hora do culto, na hora que nós estamos em casa, manda uma mensagem perguntando como está. Se a gente precisar, necessitar, numa madrugada, mandar uma mensagem, ligar, o senhor está lá disposto para nos ajudar. E eu, pelo meu ponto de vista, hoje, esse tipo de pastor é fundamental. As igrejas brasileiras estão precisando de pastor desse tipo. Não só um pastor que traga a palavra, evangelize ali e pronto. Um pastor que vem ali como um irmão, como um colega, como um pai, como o senhor é para mim também, como um pai ali que quando você precisa estar lhe ajudando, com alguma decisão que está prestes a tomar, que ajuda. E com relação às pessoas que chegam à igreja com esse tipo de pastores, ela passa 1, 2, 3 anos. O pastor nem sabe que ela está indo ali na igreja, porque não fala com ela, não tem comunhão alguma, também ela não procura, não vai também isso da parte do pastor, também ela não procura, às vezes o pastor vem falar, é de poucas palavras, quer ir embora. E aí também vem a questão de um pastor que conversa, quer ajudar, quer ir fazer uma visita. As pessoas, muitas das vezes, eu vou citar aqui um exemplo do pastor, porque eu já vi ocasiões acontecer, aí você vê o caso, uma pessoa que ela está ali no ministério como o que a gente frequenta, aí vê o pastor como que ele é, gosta de conversar, gosta de perguntar como que você está, aí já parte mais para a parte do homem. Fala, é muito jovem, talvez até coloca palavras que nunca existiram no seu ministério. É muito jovem, talvez deve ser novo como pastor, para estar desse jeito muito solto, mas não é. O verdadeiro evangelho é isso. Cristo não andava num canto separado dos seus discípulos, esperando apenas que o discípulo viesse a ele. Ele se comunicava com o discípulo. Isso também é evangelho. Você ficar no seu canto guardado, só olhando situações e não chegar para informar como deve seguir a caminhada ali, talvez aquela ovelha possa se perder com uma falta de uma ajuda pastoral. Isso é meu ponto de vista da ovelha. Que muitas pessoas preferem um pastor mais na dele e muitos gostam de um pastor que conversa. E por uma parte principal da Bíblia, eu vou mais pelo pastor que gosta de conversar, de ajudar, não aquele que fica calado. Esse é meu ponto de vista como ovelha. Glória a Deus. Tem a ver, foi uma extensão do que o pastor falou, né, do que a palavra de Deus estabeleceu aqui, quando Deus disse que daria pastores segundo o seu coração. Né? E com base no que eu falei também. Pastor Emerson, tem como... Eu falei que hoje eu vou ser polêmico, né? Sim. Falaram que eu estava muito formal. Sim. Na primeira vez, no primeiro vídeo. Eu falei, não, hoje eu vou ser polêmico. Né? Esse é o momento que a gente precisa também desabafar, sim, né? Demonstrar sim. as nossas emoções. Nós temos aqui uma terapeuta que está nos assistindo também, quem sabe depois ela possa nos atender. Porque nós, pastores, aí estamos também carentes,
necessitado de uma palavra, às vezes, de conforto, de consolo, né, pastor? Com o coração totalmente quebrantado, às vezes despedaçado. Tem como, pastor, nós como pastores, delimitarmos ou delinearmos, né, um relacionamento com uma ovelha? Porque realmente tem ovelhas que são cativantes. Sim. Eu sempre digo que cada um vive aquilo que construiu. Não é o pastor, né, e muito menos Deus que está fazendo acepção de pessoas. Sim. Não é isso? Mas aquilo que a pessoa passa a viver dentro de uma instituição cristocêntrica, de uma igreja, é porque ela construiu a credibilidade, a confiabilidade, através do caráter adquirido de Cristo, através de uma personalidade moldada, modelada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela construiu isso. E, obviamente, o próprio Deus passa a colocar essa pessoa num lugar de destaque, Sim. num lugar de honra. E o pastor, por sua vez, tem essa essência de se entregar para a sua ovelha, de assistenciar, de visitar, de abraçar literalmente essa ovelha. Tem como, pastor, estabelecer esse limite? Não, até aqui eu vou, eu te amo, eu quero que você esteja comigo aqui, mas até aqui é o meu limite. Sim. No meu ponto de vista tem, porque, como o nosso irmão trouxe, né? Se nós formos falar de ministérios grandes, né? As pessoas congregam em sede, eles não são assistidos, né? Muitas das vezes entram no culto milhares de pessoas, pastor, nem paz do Senhor dão para eles. Isso é uma deficiência ou é algo natural pela demanda de pessoas? É uma deficiência, porque se o pastor não pode, ele deveria criar meios ou grupos de pessoas para atender, né, essa parte. Mas o que eu digo não é na questão, né, trazendo o ponto de vista dele o que eu trouxe. É passar daquilo que o pastor ele deve fazer para uma ovelha, né? Então, é claro que nós pastores temos que ter uma aproximação, né? Cada pastor, eu acredito que ele tem pessoas próximas dele, como Jesus, ele citou, Jesus tinha os 12, mas a intimidade dele era com os 12, né? Os 12 estavam com ele ali, tomando sol, chuva, frio, os 12. E entre os 12 tinha um que ia trair, os 12, né? E tinha o outro que deitava no seu colo também, né? O limite que eu digo é no geral. O limite eu não estou dizendo sobre pessoas, indivíduos, eu estou dizendo no geral, né? Então, nós precisamos entender até que ponto nós podemos ir, né? E se envolver com as ovelhas, que nós entendemos que todas elas são iguais, não são iguais? Só que, é como o pastor falou, algumas vão criar, tem caráter, né? Uma vida toda ali. Então, essas pessoas que são, na tua visão e no que você trouxe aqui, são os 12, aqueles que vão estar conosco ali. Então, todo pastor ele vai ter aqueles intercessores, aquele que está para toda a obra, se ligar, está lá, né? Então, acredito que todos os pastores vão ter. Mas eu digo assim, que todos que vêm como ovelha, eles não têm a compreensão que o pastor tem. Então, nós temos que saber qual é o viés do pastor, não deixar transparecer. Se eu, como pastor, posto nas redes sociais que eu jantei com o Islã ontem, jantei com outro ontem e não jantei com aquele, é um problema. Se cria uma grande situação, você está entendendo? Então, eu digo no geral, o pastor nunca pode pensar no seu bem-estar e daqueles que são próximos dele. O pastor, o pensamento dele sempre é plural, grupo, não singular. Então, meu pensamento como pastor em relacionamento é sempre plural. Ainda que eu trate um indivíduo diferente, por ter uma afinidade maior com ele, eu não quero deixar transparecer para os outros que eles são mais próximos de mim. Pelo contrário, né? São os mais cobrados, né? E tem mais intimidade dentro de um contexto literal, né? Quanto mais intimidade com Deus, mais uma responsabilidade é gerada diante de Deus. Então, assim também, através da figura pastoral. Quanto maior a proximidade, tem ovelhas que aqui, inclusive, né, que estão aqui nos assistindo, que é o que eu digo. Você está 24 horas comigo. Então, a todo momento eu estou
transbordando, transferindo, compartilhando conhecimento de forma preventiva. Então, se em algum momento acontecer algo e você não souber lidar com isso, o grande risco é: eu não vou ter palavra para ti, porque todos os dias isso está sendo ministrado no teu coração. Sim, na visão do pastor, né? Como nós estávamos falando, na visão do pastor, nós temos essa compreensão que os 12 com certeza seriam mais cobrados. Os discípulos ali, né, eles estavam sendo ensinados, eles estavam vivendo com Jesus os milagres, estavam participando, né, de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, só que quem estava de fora não entendia. Exatamente. Né? E é então que por isso ele falava em parábola, para que aqueles que estivessem de fora não entendessem, não compreendessem. Então, aqui nós estamos falando na dimensão pastoral, né? Então o pastor ele tem essa compreensão, mas agora vai na mente de uma ovelha, ela não vai compreender. E o que tem mais hoje são pessoas carentes. Elas vêm buscar o que você falou, meu irmão. Pastores, segundo o coração de Deus, que apacentam, que dão carinho, que se preocupam. Mas elas não entendem que para isso acontecer precisa-se de um caminho construído. Né? Então elas já acham que chegou na igreja, eu preciso abraçar como pastor. Não vou abraçar que eu não conheço ainda, eu não vou colocar na minha casa que eu não conheço ainda, mas até eles entenderem isso, tem, né, um espaço. Verdade. Eu posso dizer isso porque, para quem não sabe, nós viemos de Belém do Pará, né? Inclusive o pastor que está aqui hoje acompanhou a nossa chegada, a nossa ascensão diante de um projeto de Deus. E são culturas de fato diferentes, comportamentos diferentes e posteriormente compromissos diferentes. Então eu, em alguns momentos até hoje, sou pego de forma constrangedora quando eu tento esboçar pela essência que Deus me deu, porque muitas vezes eu fui também mal interpretado. Fui mal interpretado, já fui buscar ovelha em casa, já andei de Uber com ovelha, já visitei ovelha na sua necessidade e em casos extraordinários que eu precisei, porque não tinha com quem ir e só. E em alguns momentos você é mal interpretado. Tá? E hoje mesmo, ontem mesmo, no culto, apareceu lá um visitante. Foi ontem, né, culto? Ontem foi quinta-feira? Foi terça-feira ontem, né? E aí eu fui, já um hábito automático, né? Querer dar um abraço, assim, o ósculo santo. Mas aí a ovelha ficou meio... Porque não tem o hábito. E aí você acaba se constrangendo, porque já tem uma visão de que você vai ser rechaçado, né? Vai ser criticado, vai ser apontado, porque você apenas ali expressou um ato, um gesto de carinho, de acolhimento, né? De hospitalidade. Então, dentro dessa visão, Islã, que tem pessoas também que dizem assim, eu tô por Deus. Né? Não, eu tô aqui por Deus, mas se o pastor liberar uma palavra, talvez mal direcionada naquele momento, sai, mas não está aqui por Deus. Então, eu acredito que não tem como desmembrar esse corpo, esse vínculo contextual dentro de uma igreja. Deus, pastor, a igreja, a membresia, a eclésia, o sacerdócio. Então, não tem como desmembrar isso. São princípios, são valores. Afinal, quem nos levantou foi o Senhor. E lá em João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, diz assim, não foi vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Então foi o Senhor que nos pleiteou e nos constituiu como ministros da palavra, como pastores, nos ungiu para esse ofício sacerdotal. Então, se Deus constituiu, então eu acredito que há uma necessidade pastoral dentro de uma igreja. O povo precisa de uma direção. E nessa perspectiva, Islã, esse campo de visão, é importante que você falasse para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, você na condição de ovelha, na condição de membro, é importante dentro de uma igreja, ou é possível desenvolver um trabalho, crescer espiritualmente, dentro de uma visão que, para nós, é uma visão equivocada. Eu estou aqui por Deus, sendo que é o líder que vai direcionar
É o líder, porque tem pessoas assim, Sim. tem as carentes, como o pastor falou, as necessitadas, tá? Mas tem a que também é carente, As exclusivas. mas talvez está ferida, Exclusiva, só ele. machucada, né? Não, é só o Deus. Só eu e Porque Deus. Deus fala comigo. Tem 30 pessoas na igreja, mas Deus só fala com ela. Verdade. É possível isso, não? Então, o primeiro ponto, né, só para trazer aqui uma fala que eu falei na minha vez passada, tratando de Jesus, né, nós estávamos falando sobre ovelha, perfeitamente o que o senhor falou, mas o que eu falei, porque eu não expliquei de fato o que eu queria falar, né, sobre os 12, tudo bem, ele andava com os 12, só que quando tinha a população, Jesus não mandava os 12 falar, ele Acho que vai falava. cancelar a agenda que ele tem para ti lá na igreja. Não, perfeitamente o que ele falou. Eu que expressei de uma maneira errada. Quando chegava a multidão, em nenhum momento a gente via Jesus mandando Pedro ir falar, Ciclano ir lá curar. Ele ia e falava. Um exemplo a gente vê quando os sacerdotes lá chegaram e falaram que ele estava lá comendo com pecadores, isso, aquilo, estava na casa de pecadores, né? Esse ponto que eu quis trazer, só para ficar mais claro, né? Acho que vai Sim, ser. sim, mas foi abordado, né, o vínculo, né? Então o vínculo, onde ele iria, né? Ele ia na casa dos próximos, de Lázaro, de João, deitava na cabeça, né? Então é isso, é esse viés que nós estamos trazendo. Sobre até que ponto vamos o relacionamento geral, né? Geral, né? Não simplesmente pessoal entre o pastor e determinadas ovelhas. Ao ponto que eu falei, né, as pessoas que estão chegando, como eu um dia cheguei, como o pastor um dia chegou, o senhor também acredito que um dia chegou também, como um visitante ali na igreja, a gente vê também o próprio Zaqueu, onde Jesus foi para a casa dele, né, teve ali uma comunhão ali com ele, na casa dele, mas citando o ponto, né, que o pastor trouxe aí, uma visão muito boa, uma pergunta muito boa também, porque eu lido com muitas pessoas diariamente que falam essa mesma frase. Eu vou na igreja por causa de Deus. Tudo bem. É forte. É muito citada essa fala hoje em dia, né? Muitas pessoas que não têm o entendimento do evangelho, não têm o entendimento da dimensão de Deus, do que Deus tem para fazer na vida dela, nas nossas vidas, na vida de todo mundo, do pastor, elas não compreendem isso. Aí ela vai pela forma de quê? Eu vou na igreja por causa de Deus. Tudo bem. Todo mundo vai por causa de Deus. Não é só você que vai por causa de Deus. O pastor vai por causa de Deus. Só que, como diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se o pastor tem que ser hospitaleiro e apto para ensinar, ele vai ensinar a quem? Se você vai na igreja só pensando, eu vou porque é de Deus. Se o pastor está ali, é para te ensinar, é para te receber doente, né? Porque o hospital faz o quê? Ele recebe pessoas doentes. Hospitaleiro, você vai receber pessoas doentes. Doente não quer dizer uma pessoa que está doente fisicamente. Muitas pessoas chegam na igreja muito bem fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. E aí é onde vem um contexto. Eu vou por causa de Deus. Tudo bem. Mas e o pastor? Ele está ali para quê? Ele está ali servindo um ministério, servindo ali o chamado de Deus na vida dele. Para quê, afinal? Se você vai só por causa de Deus, então por que Deus colocou um pastor ali na frente da igreja para conduzir aqueles membros, para conduzir as ovelhas que chegam ali, para ser hospitaleiro, para estar apto para ensinar? Para quê, afinal? Aí, uma fala que eu falei com as pessoas lá no meu trabalho. Você só vai compreender o que é o evangelho aqui bíblico quando você praticar. Eu falo isso porque eu já fui um dia uma pessoa perdida lá fora e você tem uma visão totalmente equivocada. Talvez muitos que estão ouvindo possa falar, ele está falando isso porque hoje ele é da igreja, isso ou aquilo. Não, eu falo porque um dia ele tinha uma visão muito equivocada. E hoje, graças a Deus, primeiramente, depois veio o pastor, eu tenho minha mente mais aberta para entender e compreender o que Deus tem na vida de cada um de nós, até na vida do pastor. Mesmo eu ainda não sendo um pastor, mas eu sempre busco ter essas visões para mim entender, compreender o que é a vida de um pastor, para mim também não só sobrecarregar ele
tirar o fardo de mim, jogar só para ele é pastor, ele que se vire. Não, a gente tem que compreender também o que um pastor passa, quantas pessoas diferentes, porque imagina só, um casamento que é um homem e uma mulher. Hoje eu vou chorar aqui. Duas pessoas diferentes, já é difícil de lidar. Um casamento que é só duas pessoas, imagina um pastor em uma igreja com uma multidão ali, para ele ter que lidar com todinhos de pensamentos diferentes, hormônios diferentes, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo sistema hormonal, né? Sim. Isso é totalmente difícil para um pastor estar de frente com a obra e ter que lidar com essa quantidade de pessoas dessa forma. Verdade. Eu nunca vi, quero deixar esse alerta para você que está nos assistindo, eu nunca vi uma pessoa que talvez ainda não tivesse alcançado a condição, o formato de uma ovelha, permanecer no aprisco ou no rebanho de Deus através da simbologia igreja. Geralmente as pessoas que chegam querendo definir, querendo palpitar o comportamento do pastor, que o pastor deveria fazer isso, que o pastor deveria fazer aquilo, que o pastor deveria ser dessa forma, geralmente essa pessoa não fica, não permanece. Para quê? Para ser aperfeiçoado, para aprender no caminho pelo qual ela deve andar. Então, dificilmente uma pessoa com um senso crítico, mas com uma taxa, um índice de conhecimento zero, ela não tem como permanecer diante de um lugar onde Deus está querendo resetar, anular todo um caráter comportamental pecaminoso para que o caráter de Cristo seja inserido sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa prosseguir, caminhar, crescer e ver as maravilhas do Senhor. Pastor Emerson. Concordo plenamente. Hoje nós estamos vivendo um tempo de um individualismo muito grande, né? E um egoísmo muito grande. A palavra do Senhor, ela diz que nos últimos dias, né, os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, avarentos e por aí afora. E não tem sido diferente, né, na igreja, né? As pessoas hoje elas estão muito individuais, estão buscando seus próprios interesses, é como o pastor falou. E lembrando de Noé, o Senhor deu um projeto para ele, né? Deu uma arca para ele construir. Como que eu posso ir lá, não sendo Noé o próprio, a qual Deus deu o projeto, eu ir lá e falar, eu quero dessa maneira e eu quero dessa forma. As pessoas deveriam entender que o projeto que Deus colocou na mão do pastor Leonardo foi Deus que colocou. O projeto que Deus colocou na mão do pastor Emerson, ele sabe meus defeitos, porque Deus ele não erra quando escolhe ninguém. Glória a Deus. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Então ele sabia dos defeitos dele, sabia dos meus defeitos, das nossas fragilidades, mas ele confiou um projeto em nossas mãos. Então todo aquele que vier ao projeto para agregar nesse projeto, que vier para agregar, ele tem que ter o mesmo pensamento que o pastor. Ele tem que ter o mesmo pensamento que eu. Andar num só parecer, como a palavra do Senhor diz. Né? Então, as pessoas hoje, como foi a fala do pastor, né? Eles dizem que é eu e Deus, né? Ou então estou aqui por Deus. Isso é o que, né, nós temos ouvido muito na igreja. E essas pessoas, elas não frutificam, essas pessoas não crescem, essas pessoas não desenvolvem. Por quê? Porque elas estão ali como uma erva daninha. Ela não está ali como trigo para somar. Elas estão ali para envenenar. Então, Deus, ele pode até permitir por um tempo, mas o próprio Deus ele tira, porque o projeto não é do pastor e nem meu, é de Deus. Então Deus ele tira, aleluia, as ervas daninhas para que o projeto dele se conclua. Né? Eu acredito que no tempo de Noé, é que a Bíblia não relata, mas ele passou muitas situações, quase 120 anos, construindo uma arca. Né? Então, nesse intervalo, muitas coisas ele deve ter passado, mas nós entendemos que o final foi o quê? O projeto concluído.
Então, independente de quem entra ou quem sai, o projeto vai ser concluído diante daquele a quem Deus confiou. Glória a Deus. Me veio à memória agora uma palavra do pastor Emerson, uns 2 anos, 3 anos atrás, que ele me disse assim, eu repliquei essa palavra por várias vezes na nossa igreja. Ele disse assim para mim, e essa palavra eu guardei no meu coração, ele falou, pastor, nós temos que ter cuidado, porque quando Deus está tirando o joio do meio do trigo, para que quem é trigo não ache que nós estamos tirando outros trigos. E eu nunca mais esqueci disso, porque isso é um efeito colateral de que quando o próprio Deus está retirando o joio. Quem não tiver na visão, no propósito, numa só fé, num só espírito, acaba se compadecendo, porque existe aí, agora eu vou conjecturar aqui, existe o espírito de tadinho. Né? Quanto mais a pessoa está numa condição deplorável, espiritualmente falando, relacionalmente falando, dentro de um contexto ministerial, dentro de uma igreja, mais essa pessoa tem a facilidade, ou um poder maligno de convencimento de exatamente corromper, contaminar, disseminar aquilo que está dentro do seu coração, através, às vezes, de uma insatisfação que foi gerada pelas suas próprias expectativas, que não são bíblicas, e muito menos pastorais, porque o pastor falou que, de fato, a visão, a compreensão da ovelha, ela não alcança ou termina quando começa a compreensão de um pastor, que tem a responsabilidade diante de Deus de conduzir um rebanho. Então, isso é muito importante nós salientarmos aqui, porque para que fique bem claro no coração de todos que estão nos ouvindo, aonde chegar esse vídeo, eu quero já deixar aqui antes de passar. Só um adendo. Pode falar, pastor. E lembrando que isso aconteceu no céu, quando Satanás ele trouxe uma terça parte dos anjos, né? Então, que dirá nós aqui? Exatamente. Não temos algumas atribuições divinas, né? Como a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, houve-se essa rebelião que hoje ela reflete dentro das igrejas. E nós, pastores, temos que estar muito atentos. Quando eu digo nós, Ilan, já profetizando também, que o Senhor tem te dado uma visão extraordinária, de obra, exemplar, nos caminhos pelos quais Ele tem colocado teus pés. Então, nós de fato, porque é uma demanda, é uma problemática que um dia você vai ter que ir. Eu também, como pastor, enxergo isso também. Né? É isso mesmo. Né? Então, você vai se deparar com situações adversas, né? E a gente ter que dar o nosso jeito para tentar trazer a resolução para o problema. Né, Islan? Então, eu queria saber também, novamente, de você. Eu acho que você me respondeu, né? Não sei se eu interrompi, a importância dessa presença pastoral, tá? No contexto ministerial, na vida pessoal de uma pessoa. Sim, só citando um ponto aqui, né? Como o pastor citou ali. As pessoas que, quando Deus escolheu a cada um de vocês, escolheu a mim também, a cada um daqueles que estão nos assistindo também, Deus escolheu também a cada um, possa que ainda não esteja no seu ministério ali, mas cada um tem um chamado, né? E quando Deus escolheu a vocês, como Deus também ele tem uma ovelha para trazer para aquela congregação, seja o Ministério Nova Aliança, como Emmanuel, Deus conosco, Ele tem para cada um de nós, como diz a palavra, Jeremias, capítulo de número 3, no verso 14. Volte-se os filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu sou o vosso esposo e tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e os levarei a Sião. E o verso 15 diz, e lhe darei pastores conforme o meu coração, que os apacente com conhecimento e com inteligência. Isso é um ponto bom citar esse assunto, porque assim, se uma ovelha, vou citar eu, se eu cheguei nesse ministério
e eu morava em um estado diferente, o pastor morava em um estado diferente. Hoje eu entendo, talvez quem esteja no mundo não venha entender, compreender. Mas se eu sair de um estado para vir para outro, o pastor saiu de um estado para vir para outro, não tem como isso não ser de Deus. Tantas igrejas, tantos ministérios por aí, tantos pastores, e porque Deus não me colocou em outro? Porque essa palavra, porque Ele tem para cada um de nós, cada membro, Ele tem um pastor. Fala, ó, agora esse momento é com esse pastor que vai tratar contigo. Esse outro momento é essa outra pessoa que vai tratar contigo. Talvez mais na frente, não sei como vocês citaram, aí eu agradeço. Eu sinto orgulho aqui nessa mesa, talvez de vocês, mas de mim, de estar aqui diante de duas pessoas que têm um chamado grandioso sobre a vida de vocês, que tem a presença de Deus ao falar, não precisa nem subir no altar para pregar, só de falar, conversar com vocês, já dá para me sentir a presença de Deus, a fala de Deus, como Deus falou pelos profetas, Ele fala também por cada um de nós, né? E só em conversar com vocês eu já sinto isso já. E citando, né? Aí vem ao ponto, uma pessoa que está fora com uma visão totalmente diferente, ela vem à igreja, como nós citamos na fala passada, por causa de Deus. Mas aí o pastor, ele tem um dever a cumprir, não para você ovelha, mas porque Deus o chamou. Não foi você ovelha que chamou e escolheu o pastor, como você chega numa empresa e entrega o currículo para escolher aquela empresa e vai ter o teu chefe lá. Até no trabalho, quando você está ali, eu trabalho na área portuária. Não é eu que escolho o meu chefe, não é eu que escolho o meu líder. É a chefia lá em cima que escolhe. A mesma coisa é o ministério. Não é o membro que escolhe o pastor. Talvez eu poderia escolher o pastor, talvez outra pessoa poderia escolher o pastor, mas não é assim. É Deus. Não é por empatia, né? É Deus que escolhe. Talvez, na minha primeira visão, que não aconteceu isso, mas talvez na minha primeira visão eu poderia enxergar uma pessoa totalmente diferente, o pastor, outra característica. Mas Deus, Ele é certeiro. Quando Ele quer quando Ele quer te botar em um ministério, Ele vai fazer ali tudo acontecer naturalmente para que venha chegar a obra dele na tua vida e também na do pastor. Porque ali a convivência minha com o pastor não é só para o meu ministério, mas para o do Senhor também. Sim. Porque se tem uma ovelha ali, um exemplo que o Senhor citou sobre o trigo e o joio. Se tem um joio ali, Deus vai tirar porque não é para esse pastor. Talvez seja para outro, mais na frente, mas Deus vai tirar. Ele vai deixar o joio e vai tirar o trigo. Porque Deus ele não vai mudar o formato litúrgico, doutrinário, por a petição de uma ovelha. Sim, para onde Deus levar, eu tenho certeza, Ele vai levar justamente para o ambiente onde ela possa ser tratada. Verdade. Porque ali ela não aceitou. Verdade. Mas aonde ela vai, que ela pensou por ela mesma, por isso que eu falo, a fala que você falou é maravilhosa. Quando é Deus que faz, nós estamos seguros, mas é quando o homem faz, então nós somos a consequência. Então, às vezes a pessoa acha, lá eu vou, tá melhor, lá você vai, aí que você vai, né, entrar onde Deus quer. E trazendo nesse pensamento que o irmão estava falando, nós vemos que Deus ele é tão maravilhoso que cada homem, né, constituiu uma denominação. Nós temos aí várias denominações, por quê? São projetos diferentes, né? Então, as pessoas deveriam entender, mas isso eu acredito que só vai chegar numa maturidade, né? Entender que há pastores para cuidar, há pastores para apacentar, para ensinar, né, sobre tudo que nós falamos aqui, para abraçar, e eles precisam de nós, porque o contexto de ovelha é que ela não tem como cuidar de si própria, ela precisa do pastor. E a Bíblia diz, eu dei um para pastor, outro para apóstolos, outros para doutores, sim, né, sim. Mestres e assim por diante. Pela palavra. Só citando também, acho que o pastor citou aí, né, e a mesma coisa se tem a parte de uma empresa, é a mesma coisa você pegar um hospital. Quando você chega em um determinado profissional, um médico que ele é especialista num compressor de câncer, você vai levar para lá uma pessoa que está doente com uma doença totalmente diferente? Talvez ele possa tentar, mas não vai dar certo.
porque ele é especialista em outra área. Você vai olhar para um dentista, uma pessoa que está com dor de cabeça, ele vai talvez te passar aí, vai na farmácia comprar esse remédio, mas não é com ele ali. Mas ele é especialista, médico especialista, mas não é com ele. Mesma coisa é o pastor. Eu creio dessa maneira e creio, né, porque tem pastores que ele ministram só para pastores. Tem pessoa que o seu ministério é só para cuidar de casais. Né? Tem pessoas que o seu ministério é missão, é viajar, é fazer a obra. Então as pessoas deveriam entender, se eu entro num projeto como esse, eu tenho que andar conforme a carruagem, eu não posso querer ser diferente. Né? Então o problema dessas pessoas é isso, que eles não reconhecem quem está ali, mas eles querem estar e fazer da forma deles e não da forma a qual está sendo direcionado, né? Existe um oportunismo congregacional. Sim. Também. Tem isso também. E às vezes eu suspeito que Deus ele não nos dá em determinados momentos, até para um aperfeiçoamento pastoral, o discernimento de intenções. Sim. Porque nos dias de hoje o oportunismo congregacional, que são pessoas que se aproximam, autopromoção. A autopromoção. Deus quer se promover assim em cima daquilo que Deus entregou para você. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Eu tenho visto muito isso. Eu cortei. Pessoas que querem... não estão com o Senhor nas obras, não estão com o Senhor... Faz um corte dessa fala agora aí. Não estão com o Senhor nas obras, não estão com o Senhor fora da igreja, mas querem estar em tudo dentro da igreja. São pessoas que querem se promover com aquilo que Deus entregou para você. Então nós devemos cortar. Pessoas que não fazem nada na igreja, mas chegam uma festividade, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso estar na frente disso? Eu posso estar na frente daquilo? Então o Senhor já me deu entendimento que essas pessoas, elas não querem obedecer e nem reconhecer o chamado que você tem de Deus, mas elas querem se promover em cima daquilo que Deus te deu e que você zelou, da vinha cuidou e hoje está aí dando frutos. Exatamente, é isso mesmo. Meu Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aleluia. São pessoas que talvez... Aleluia, Jesus. Oh, glória. Talvez gerando uma linha de compreensão, pessoas imaturas, Aleluia. Pessoas carentes, pessoas frustradas, que se aproximam de fato de uma condição ministerial de uma igreja, né? E querem extrair ao máximo para si, de forma egoísta. É aquela pergunta clássica, né? Que a gente sempre faz. Quem quer ser feliz? Todo mundo levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém. Então, pessoas que querem ser felizes, pessoas que querem ter as suas famílias restauradas, pessoas que querem uma porta de emprego. Quantas vezes nós oramos para Deus abrir uma porta para essas pessoas, para essa suposta ovelha, que não era ovelha, era bode, o lobo, né? O lobo em peles de cordeiro, e parece que Deus abriu a porta de emprego e fechou na igreja, que nunca mais apareceu. É isso aí. Tá? Então são pessoas que geram e carregam sobre si um oportunismo muito forte, que querem se promover, que querem se autopromover através daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, através daquilo que é de mais importante sobre as nossas vidas. Paulo diz a Timóteo, né? Cuida de ti da doutrina, porque introduzirão no meio de vós cães gulosos, lobos, né? Então o pastor ele tem que estar atento, né? O pastor ele tem que estar sempre ali com a sua visão aberta, porque vem de todos os lados, né? E o nosso cuidado do pastor, quando nós identificamos essas vidas, a preocupação nossa, ela tem que ser com incautos, né? Aqueles que não têm a compreensão, né? Que aqueles ali que eles podem ser arrebatados por aqueles que têm a mente perversa, maus intencionados, e aqueles que são puros ser levados por eles à perdição. Verdade. Antes de o Ilan trazer a fala acerca dessa questão, eu queria deixar aqui, nosso ministério ele se encontra ali na rua Silvio Fernando Lopes, número 185, Vicente de Carvalho, no município de Guarujá, São Paulo. E você está convidado a estar nos presenteando com a sua visita, fazendo parte conosco dessa linda obra. Nós temos raízes
bem profundas e voltadas na área da libertação, que é o que nós cremos e entendemos que tem nos dado qualidade de vida. A libertação, ela não é um projeto salvífico dentro da área da soteriologia. Ela é apenas um braço, uma vertente que pode produzir sobre as nossas vidas uma qualidade de vida maior acerca de algumas necessidades e diante daquilo que precisa ser tratado. Também eu gostaria que o pastor deixasse o endereço da igreja. Pode deixar para os nossos ouvintes. Então, nós estamos localizados, queridos, no bairro Sítio Conceiçãozinha, na rua São Paulo, 301, amém? Ministério Emanuel, Deus conosco, tá bom? Faço convite para todos que vão estar vendo esse podcast, ouvindo, tá? Você é nosso convidado especial em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um evento agora, né, pastor? Dia 28, né? Isso, temos a festividade dos nossos jovens no dia 28, tá? O 6º ano, tá? Aniversário dos nossos jovens, tá bom? Dia 28, cai no sábado, às 19 horas. Você é nosso convidado, amém? Glória a Deus. Aí a gente pode dividir, né, pastor? A demanda da metade do Guarujá lá para a Assembleia de Deus Emanuel Deus Conosco, e a outra para o Ministério Nova Aliança, com sede regional aqui no Guarujá, no município no bairro de Vicente de Carvalho, Paicará. Nós temos também, dia 28, um grande evento, a 2ª edição do Aviva, que tem dado muito certo esse projeto. E essa é a nossa 2ª edição, o nosso 2º ano, que tem o tema Me Refaz. E eu creio que grandes coisas o Senhor irá refazer sobre as nossas vidas. Eu quero também estar propagando aqui algumas informações daqueles que têm nos abençoado, patrocinado esse programa de forma muito generosa, como o projeto de Marmitas da Mana, que tem sido feito aí praticamente todos os sábados ou sábados intercalados. E você que deseja fazer parte desse projeto, abençoar esse projeto, que é um projeto filantrópico também, voltado para a igreja, tá? Você pode ligar no número 13 981 99 9307. E também tortas e pães pela fé. Você pode fazer a sua encomenda em grandes demandas, tá? São tortas, empanados, não é isso? Bolos, tá bom? Feito com muito amor. E você pode contatar também, vai estar na descrição do nosso vídeo, através do número 13 991 45 89 52. E também a Lana Cakes. Acertei o nome, Lana Cakes? É isso mesmo? A Lana, pode falar. Alanas Cakes. Alanas Cakes, meu Deus, já no 3º programa certo. Alanas Cakes Confeitaria, tá? Vai estar na descrição também do vídeo, tá? O Instagram, o canal, tá? Da Alanas Cakes, e o número é 13 988 18 43 57. Toda espécie, todas as especiarias de doces, salgados, bolos, tortas, tudo aquilo que a sua festa precisar, a Alanas Cakes, ela tem a melhor opção para você, tá? Em nome de Jesus. Você que não é ainda inscrito no nosso canal, tanto no Instagram quanto no Facebook, nós ainda estamos construindo o nosso canal, a nossa página no TikTok, no Kawaii, que vai ter também, tá? Mas por enquanto nós estamos ali no Instagram e no Facebook, no YouTube, tá? alcançadospodcast.com.br. Vá lá, se inscreva, deixa lá o seu sininho, a sua notificação, para que o nosso vídeo possa alcançar o máximo de pessoas de forma profética, conforme aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Seja você mais um alcançado pela graça, pelo poder, pela glória e pela promessa diante de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer e realizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vá lá, se inscreva, em nome de Jesus, deixe a sua notificação, deixe seu comentário. Isso é muito importante para o nosso canal, para que continue crescendo e alcançando almas, e alcançando vidas e famílias. Islam, nós paramos aqui na questão do oportunismo, né? Você acha que, dentro de uma perspectiva de uma ovelha, será que a ovelha ela tem essa compreensão?
Será se é uma ignorância de conhecimento? Será se ela está sendo usada ali de forma maligna? Você acha que talvez a carência dessa pessoa seja tão forte, tão grande, que ela não consiga abrir os olhos para Jesus? Ela esteja ali apenas para suprir uma necessidade imediata. Sim, meu ponto aqui, né, na qual o pastor citou anteriormente, as pessoas que ela não quer participar ali da comunhão ali, não quer participar da obra ali, mas quando acontecem os eventos, ela quer chegar e querer executar um papel. Olha, pastor, eu sou bom com isso aqui, eu posso estar ajudando nisso aqui. Mas a igreja não se trata de pessoas profissionais nisso. Ela se trata de pessoas que estão ali na comunhão com Deus. Porque você pode ser, não menosprezando, mas você pode ser o maior profissional que for. Se você não tem comunhão com Deus, com aqueles irmãos que estão ali, talvez não dê certo. Aí talvez tenha um irmão que nunca praticou isso, mas ele está em comunhão, vai dar certo. Ele vai fazer perfeitamente. É o ponto que eu citei ali com a fala do pastor. E sobre a questão de oportunismo, né? É meio difícil para quem está fora, para as ovelhas, né? É meio difícil, porque um dia, como o senhor foi também, repetindo novamente, foi uma ovelha. Tem pessoas que só querem uma guarita. Isso aí, é verdade. Aí tem pessoas que elas são assim. Não chegou o momento de eu aceitar Jesus. Tudo bem. Mas quando tu está doente, quando tu está passando pela dificuldade, aí chegou o tempo de tu ir na igreja pedir uma oração, de tu ir na igreja pedir para colocar teu nome na oração ali. Chegou o tempo de tu procurar um conhecimento, tu procurar ler uma palavra na Bíblia. Mas é engraçado que o tempo para se entregar para Jesus não chegou ainda. Aí eles querem colocar tempo naquilo que eles não têm um relógio. Porque o relógio é de Deus, não é nosso. E se você tem a oportunidade, é porque chegou o tempo. Deus ele não vai colocar oportunidade na tua frente para você se entregar para Ele quando o tempo ainda não tenha chegado. Um exemplo, quando eu vim na igreja, que eu escutei a palavra e me tocou uma palavra, eu não tinha convivência alguma com o pastor, pelo contrário, eu fui conduzido por minha irmã aí a esse ministério. E a gente vê como a obra de Deus era maravilhosa, chegou o tempo para mim. Como deve também ter chegado o tempo para ela. Só que aí vai de você a entender, compreender, ter o seu coração aberto para Cristo. Trabalhar, o Espírito Santo ali está ministrando em você. Aí vai essas ocasiões. As pessoas vão na igreja quando está passando por uma dificuldade. Aí vê o irmão lá que acabou de se converter, está tendo oportunidade para pregar, para fazer isso, para fazer a obra. Só que ele fica olhando de fora, ele não sabe o que aquele irmão passa para ter essas oportunidades. Claro, o pastor, quando ele dá um chamado em você, ele vai te dar aquela oportunidade. Se tu tem um chamado para pregar, ele vai te dar a oportunidade para pregar. Ele não vai querer reter aquilo que Deus te deu, porque isso seria injusto com Deus. Você querer reter aquilo que Deus deu para aquela pessoa, né? Mas as pessoas veem de outra forma. Ela acha que ela chegando como ovelha, ela já tem que subir lá e pregar. Ela tem que o pastor chegar nela, já lá, batizar na mesma hora ali e pregar. Mas não é bem assim. Para você que é ovelha, que esteja assistindo esse vídeo de casa, eu quero te falar. Um dia eu já fui um mundano, eu já fui uma pessoa fora da igreja e eu tinha completamente a mesma visão que você. Talvez até pior de algumas pessoas que estejam assistindo, né? Quando você está num mundo que você não tem base bíblica alguma com aquilo que o pastor oferece na igreja, que não é dele, é de Deus, mas ele está ali como um homem chamado por Deus para te oferecer o ensino bíblico, para te oferecer ali a cura espiritual que vem de Deus, não vem do pastor, deixando bem claro, né? Porque aí muitos vão falar, mas não é o pastor, é Deus. Mas talvez você esteja retendo aquilo que Deus colocou na sua vida. Aí muitas das vezes coloca a culpa no pastor. O pastor não me dá oportunidade. O rapaz chegou ali, começou a pregar isso e aquilo. Mas por que você não procura executar aquilo que Deus te chamou para fazer? Coloca só nas costas do pastor. Tá, se eu tenho um chamado,
eu converso bem no público, minha rede social bomba de seguidores. Eu tenho um chamado, talvez, para executar isso. Para ali, ó, conversar, falar do evangelho, mas muito não quer tirar um tempo para ler a palavra, mas só trazendo uma fala aqui, que falaram comigo, mas eu achei bom essa fala, porque nos dá mais ensinamento a cada dia. Chegou para mim e falou, eu li a Bíblia, mas eu não entendo o que a Bíblia está falando ali. Só que eu trouxe para essa pessoa o seguinte, talvez se eu estiver errado, eu aceito o conselho dos senhores. Quando você lê a Bíblia como se fosse um livro comum, você não vai compreender o que Deus está dizendo. Mas se você lê a Bíblia, se abrindo para Deus trabalhar, para o Espírito Santo habitar em você naquele momento, você vai compreender como melhor do que os estudiosos, melhor que um teólogo, melhor que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque quando você está ali lendo uma palavra que foi deixada por Deus e você está dando permissão para Deus falar isso dentro de você, você vai compreender. Mas quando você lê como um livro comum, querendo entender historinhas, você não vai entender. Vai colocar dificuldade, vai falar como é possível isso aqui. Como é possível Paulo ser perseguidor e agora ele é seguidor de Cristo, agora ele faz a obra, isso aqui, tu não vai entender. Mas quando tu está com a graça sobre você, você vai entender completamente. Glória a Deus. Pastor Emerson. Sobre o que nós estamos comentando, qual ele falou, agora nós entendemos que a igreja sem o pastor não tem como. Deus, ele deu o pastor para a igreja, não a igreja para o pastor. E eu quero deixar aqui em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 2, que diz assim: alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas com exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Essa palavra aqui ela vem falando dos anciões, só que quando nós entendemos o versículo 4, quando ele fala, e o sumo pastor virá e entregará a vós uma coroa incorruptível, ele está falando para nós pastores, e nós estamos falando sobre limites, esse é o tema abordado. Sim. Então aqui tem limites, nós temos uma autoridade, mas até onde a nossa autoridade vai. Nós temos que saber como lidar, não tomar a obra de Deus como senhores dela, é o que está dizendo aqui. Nós não somos dono. Então, nós, pastores, também temos que tomar essa responsabilidade para nós, de aquilo que é meu também eu assumir. Nós assumimos os nossos erros diante da igreja. Tem coisa que a ovelha ela vai ser responsabilizada. Mas tem coisa que é só o pastor que ele vai ser responsável por aquilo. Por quê? Porque a demanda é maior nossa. Então nós temos que ter esse viés. E aqui ele diz que não por torpe ganância, ou lucro. O que nós vemos hoje, os pastores não estão apacentando as ovelhas pelo amor, mas estão apacentando muitas das vezes as ovelhas pelo lucro. E isso tem afastado muitas pessoas do evangelho. Por quê? Porque nós vemos que a igreja, ela se tornou um lugar, às vezes, de ganho. E tudo aquilo que é de Deus é patrocinado pelo Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado em tirar a lã das ovelhas. Como nós vemos aí pastores conhecidos, nós conhecemos muitas histórias de pastores que eles arrancam mesmo, E nós estamos falando sobre aqui, então eles já excederam o limite, passaram do limite. Porque a palavra diz em Atos, que a igreja ela repartia entre si, todos cresciam na graça do povo e diante de Deus. E não havia falta para ninguém. Então, essa palavra é uma palavra que nós devemos trazer nos dias de hoje. Nós não vemos muitas das vezes essas pregações na igreja.
E a gente vai ver isso daí em reuniões de pastores, pregações para pastores, ensinamentos para pastores. Mas nós devemos, porque aqueles que estão lá, como o Islã, está sendo ensinado como ele será depois. E Paulo ensinou Timóteo, né, o jovem pastor lá na frente, acerca disso, né? O evangelho não é sobre ganho, não é sobre tirar, é sobre doar. É sobre a gente, às vezes, o pastor, Servir, né, ele às vezes entrega de si, né, para a igreja. O que eu estou falando, né, é no âmbito de exceder aquilo que Deus deu, a autoridade que Deus deu para eles, né, de fazer. É claro que se a gente for entrar aqui, tem um viés muito grande de saber que há pessoas que são chamadas para viver da obra, né, como é o caso do pastor, né, não posso retirar isso, mas estou dizendo daqueles que arrancam a lã, né, das ovelhas, né, fazendo os mercenários, fazendo com que a igreja ela tenha uma visão, o povo de Deus tem uma visão distorcida do que é servir a Deus, né, por causa desses homens, né. Nós estamos falando aqui a que limite o pastor deve chegar. Eu acredito que o limite, e depois se vocês quiserem discorrer esse assunto, é sermos submissos à palavra. Quando eu meditei ao entendimento desse tema, o que o Senhor me deu, que o limite de cada pastor é ser submisso à palavra. Porque se eu sou submisso à palavra, eu não irei exceder a autoridade que Deus me deu e nem olharei a igreja como minha, como dono ou como senhor dela, mas sim como alguém que Deus colocou ali para cumprir um propósito. Glória a Deus, pastor. Palavra maravilhosa. Né? Às vezes a ovelha ela também tende a estabelecer esse limite, né? Ou administrar esse limite. Então, e o limite da ovelha em querer uma assistência pastoral exclusiva para ela, você percebe que a ovelha que está cumprindo todos os requisitos e parâmetros com base nos princípios de Deus, no campo missionário, vamos dizer assim, ela quase não tem falta de nada. E se tiver, o próprio Deus supre. E geralmente a que gera mais exigência é a que não está cumprindo os requisitos, os parâmetros e os princípios ao qual ela deveria cumprir. E aí ela começa a tentar fazer manobras comportamentais, ela começa a querer estabelecer os limites do pastor. O pastor não vem me visitar, o pastor deveria vir aqui, o pastor não me manda uma mensagem, o pastor está deixando a desejar, o pastor... E aí vai gerando vertentes malignas através dos graus comparativos, foi o que nós falamos lá no início, porque ela começa a se comparar. Quando entra os graus comparativos, ela começa a olhar o próprio irmão já com um olhar diferente, um olhar de inveja. Foi o que Caim fez. Tá? Quer dizer, filhos, uma coisa muito interessante, talvez a psicologia possa trazer à lume aí essa explicação. Porque filhos do mesmo pai, que serviam o mesmo Deus, mas com comportamentos totalmente distintos. Caráteres diferentes, personalidade diferente, moravam na mesma casa, tinham os mesmos pais, serviam o mesmo Deus, mas com caráter diferente. E aqui, trazendo aqui, né, só um adendo, nessa fala do pastor, nós temos que ter a preocupação, nós que pastoreamos, que nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo. Ele está dizendo aqui, quando o sumo sacerdote vier, que é Jesus Cristo, e ele é o sumo pastor, né, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não pode ser tirado, que é ele. Eu tenho duas perguntas, uma para o senhor e uma para o Islã. Sim, deixa eu só concluir, né? Então, se o pastor ele tem um entendimento, né? Eu acredito que cada um de nós aqui sabemos que nós vamos ter que prestar conta diante de todas as nossas obras, né? Então, nós temos que ter um cuidado maior, porque nós sabemos que tudo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos prestar conta depois. O senhor sabe, pastor? O senhor sente? Como funciona o ministério pastoral? Quantas vezes se deve ir atrás de uma ovelha? Quantas vezes se deve aconselhar uma ovelha? E até aonde se deve lutar
por uma ovelha haja visto que a salvação é individual. Sim. Posso responder? Aí eu vou para o pródigo. O filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai, sendo assistido, acredito que amparado, aconselhado da mesma forma que o outro, só que ele decidiu partir. Então há um limite, né? Esse não vai ser visitado pelo pai. Esse não. Por quê? Não é porque ele não foi visitado, ele estava sendo visitado, né? Só que as pessoas pensam que a visita é alguém saindo e você está visitando. Nós visitamos muito mais a pessoa quando ela está dentro da igreja. Quanto mais, Interessante. não é isso? Sim. Ela saiu, ela consegue contar quantas visitas você fez para ela quando ela saiu. Isso nós temos que estar atento. Mas ela não consegue contar quantas visitas ela teve estando dentro da congregação. Glória a Deus. Então, Pegou grave isso isso daí. aí? Elas conseguem contar quantas visitas nós fazemos quando ela sai da igreja, mas elas não conseguem contar quantas visitas elas recebem quando estão na igreja. Então nós, pastores, colocamos um peso muito grande sobre nós, achando que nós não estamos fazendo o que era para fazer para aquela ovelha. Só que nós temos que, a Bíblia diz o que? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Então, num momento como esse, eu vou parar, vou respirar e vou falar assim, o que eu já fiz por essa ovelha? E aí você vai lembrar. Que nós já fizemos muitas vezes, né? Então, é um viés que nós precisamos andar por ele. Sempre olhar não só o que está em falta, mas o que eu já fiz. Ter essa autodisciplina, né? Autodisciplina. Nós temos essa autodisciplina. A autodisciplina. De observar não só o que eu não fiz, mas o que eu já fiz. Porque isso acaba trazendo um peso muito grande para nós, achando que nós sempre estamos em falta por alguém que estava sendo assistido. Existe uma cobrança social, familiar? Existe. Vai existir sempre. Né? E aí você vê que esse pai indo para a Bíblia, no pródigo, ele não foi. Porque ele tinha a convicção do que ele tinha feito ali era o limite. Então nós precisamos entender os nossos limites também. Não é fazer somente, às vezes nós queremos fazer pelo coração. Porque nós somos pastores e queremos o bem. Só que a vontade de Deus para aquele pai, deixa aí. Deixa aí que o tratar agora é comigo. Então há momentos que o trato é com Deus. É importante dizer que, para chegar a essa definição, todas as obras prerrogativas foram feitas. Preventivas, né? Foram feitas. O aviso, o conselho, a revelação, a palavra, o louvor, o culto, a campanha. Tudo. Né? E sabe o que é que eu te digo mais? Não resolveu. Porque tudo que estava no coração dele, ele fez conforme Deus mandou. E com a certeza do que ele estava fazendo de não ir atrás. O desfecho da história. Ele volta e reconhece tudo que o pai fez. Na casa do meu pai tem pão, vou voltar para... Agora caiu em si. Então ele lembrou de tudo. Ele falou, na casa do meu pai tem pão. O que é pão? Comida, palavra. Pão é o alimento que não pode faltar. Amor, carinho. Amor, tudo. Haja visto que quando alguém ainda não entendeu, foi o caso do filho pródigo, ele tinha tudo, mas não foi o suficiente. É isso? É isso. Então, é até uma pergunta difícil de se fazer para o Islã, já visto que ele tem uma visão cristocêntrica, né, bíblica. Então, eu já até imagino a resposta dele, mas eu tenho que fazer essa pergunta aí na condição de ovelha, na condição da ovelha perdida. O pastor falou daqui do filho pródigo, agora eu vou falar da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perdeu. Ali está no contexto literal da palavra. Ela se perdeu e o bom pastor que dá a vida pela ovelha, né? Porque esse é um argumento, às vezes, falacioso, de quem não está na condição da ovelha. E usa esse amparo bíblico aí para atacar o pastor. Olha, o bom pastor vai atrás da vida pela ovelha, morre pela ovelha, pega tiro pela ovelha, pega facada pela ovelha. Né? Esse é o bom pastor. Aí vem a falta. Mas o culto que é bom, a ovelha não quer ir. É isso aí. Islã, na condição da ovelha perdida, quantas vezes um pastor deveria ir atrás dessa ovelha perdida? Porque tem um limite para isso também, pastor? Aí, Só para acrescentar aqui, para perdida tem um limite? Não tem limite. Não tem limite. Está perdida não, porque ela se perdeu. Ela não foi por conta própria. É diferente.
né? Tem duas Mas linhas aí eu aqui. vou aprofundar mais aqui. Eu quero que o Islam me traga. O Islam, para quem não sabe, é um jovem pregador do Evangelho, da palavra, ministro da palavra de Deus. Ontem nós tivemos um culto poderoso na presença de Deus, na nossa igreja, um culto cheio da presença, da glória de Deus, que todo mundo ficou. Tivemos ali pessoas tocadas, pessoas batizadas pelo Espírito Santo de Deus, diante de uma linguagem universal para que você entenda, pessoas que manifestaram os frutos, os dons espirituais ali através de uma palavra que foi ministrada de forma poderosa. Então, glória a Deus pela vida do Posso Islam. dar só um adendo aqui? Sim. Eu sou convidado hoje, né? O senhor falou a respeito da inveja e eu tenho estudado um pouco sobre isso. A inveja, ela é diferente de você achar algo bom de alguém e copiar. O que é inveja? Quando você copia algo de alguém, mas não honra quem fez. Isso é inveja. Se eu gostar de algo seu, pastor, que bacana, que legal, vou copiar. Posso? E aí, pastor, legal? Agora a inveja não. A inveja é eu fazer algo e desconstruir o que você fez, colocar defeitos, isso é uma inveja. Eu tinha um amigo que era assim. Talvez ele não soubesse que ele era invejoso. Né? Depois eu entendi. Que quando você aparecer com um relógio, uma pulseira, aí dizia que era feio, que não era legal. Isso. Aí até tu vender para ele. Quando tu vendia para ele, aí agora era bonito. Então. Agora era legal. Porque senão nós não podemos mais elogiar algo de ninguém que a pessoa já está dizendo que está tendo inveja. Sim. Você não pode elogiar um cabelo de alguém, uma barba fazer igual, ou isso, ou aquilo. Simplesmente você gostou e quer fazer igual. Nós né? temos... Então, nós não podemos pegar a característica do outro e implantar em nós, se nós gostamos. Só que você tem a sua essência, eu tenho a minha. É como o senhor falou do podcast, né? A pessoa, alguém faz um podcast ou, né, um canal, e aí o que vai acontecer? Vamos honrar. Não, o pastor lá, poxa, ele me deu esse impulsionamento. Isso não é inveja, né? Ele, né, deu o ponto inicial e aí nós pegando essa carona aí nós vamos embora. Eu acho que é pra gente ter acho assim, falar de forma sadia com o outro, pô, que legal, né? Não pensar que tudo é inveja, que tudo tá querendo, né? Sim. Então, exatamente. eu acho que... Quando Deus me deu o nome desse podcast, Alcançados, eu fui pesquisar, né? Se eu tinha outro Alcançados aí nas redes sociais, porque é um projeto sério que vai ser e já está sendo patenteado, então não poderia ter outro também na mesma inclusão aí. Tá? Então, isso aí é real. E vamos aprofundar, nós temos mais ou menos aí uns 30 minutos, 5 minutos, para encerrar o programa? Não, Olha aí. bota os acréscimos das prorrogações, uns 20 minutos aí, em nome de Jesus vai dar certo, o Senhor sustenta. Vamos tentar aprofundar esse tema, né? Eu vou trazer aqui mais um acaloramento aqui. Se você já assistiu 1h30, assiste mais um pouquinho, né? Exatamente. Né? E o pastor falou que não tem limite para a ovelha perdida. Não. Mas eu creio que a visitação da ovelha perdida, a busca da ovelha perdida, precisa também trazer e vai trazer a ela consciência. Se ela saiu de forma, ou se perdeu de forma inconsciente ou involuntária, agora ela precisa voltar de forma consciente e voluntária. Então, existe um limite de conscientização dessa pessoa, Islã. Quantas visitas eu deveria fazer para ti, para trazer a consciência que você precisa voltar? Vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Ela não volta, ele pega ela sobre os ombros e coloca sobre si e carrega. Mas nós não podemos esquecer, né, que não é no sentido figurativo, né, do bicho ovelha. É no sentido hoje, trazendo para os dias de hoje, né, a personalidade, o caráter da pessoa. Já visto que nós temos uma amplitude aí do mundo espiritual, do bloqueio, da seta, da resistência, do primeiro tema pelo qual nós abordamos aqui, que foi a apostasia, o abandono da fé, as feridas, as mágoas. E essa pessoa, ela se perdeu. Ela tomou uma decisão errada, ela escolheu um caminho errado, ela se distraiu no meio do caminho e se perdeu. Talvez nesse primeiro momento, nessa primeira instância, não será
imputado a ela essa responsabilidade. Mas agora entra o exercício pastoral através da visitação a essa pessoa para trazer a consciência dela, gerar uma reflexão nela com luz da palavra de Deus, com base na palavra de Deus, para que ela possa também decidir voltar. Então, Porque senão a gente acaba se tornando refém também dessa sim, pessoa. sim. Uma bela passagem que o pastor Emerson trouxe aí é Lucas 15, né? As 3 parábolas. Se a gente pegar essas 3 parábolas, ela define, eu não vou dizer completamente, para talvez não ser injusto com alguns que pensam o contrário, né? Mas ela define completamente, na minha opinião, a vida de um pastor sobre as ovelhas. Jesus aqui ele cita o filho pródigo, que ele vai citar por último, ele começa por a dracma, a ovelha e o filho perdido. A gente vê 3 situações, ali ele não estava falando de dracma em si, dinheiro, Sim. como o pastor falou, No sentido não estava literal, falando mas do sentido- simboliza. Isso. Todas 3 parábolas ali citadas por Jesus, ele estava se referindo a ovelhas, Eles são pessoas. que são pessoas, né? Então, vamos lá. A questão da parábola da ovelha perdida, como o pastor citou, a do filho pródigo, que eu tenho completamente a mesma visão que vocês. Vocês falaram quase tudo que eu iria falar aqui, eu fiquei só O assistindo. Islã é rígido, o Islã é Glória a rígido. Deus, já estamos. Eu fiquei assistindo aqui porque eu falei, já estão falando o que eu ia falar, aí eu estou sendo ensinado com as palavras que eu mesmo ia dizer, mas quando tu ouve de outra pessoa, é bom que... Testificação. Testificação. Aí vamos ver, o filho pródigo, a gente vê uma ovelha que ela tinha tudo em suas mãos, tinha o pastor ajudando, eu não vou trabalhar com o pai, eu vou usar o pastor. Tinha o pastor ali ajudando, aconselhando, ensinando o caminho correto, porque a gente vê quando o filho pródigo chega para o pai, que ele fala o que ele queria fazer, o pai vai lá e aconselha, não faz isso. É a mesma coisa que um pastor faz. Quando a ovelha quer estar na casa, como a dracma estava, mas ela estava perdida dentro de casa, mas ela estava na casa. A dracma está em casa, está perdida em casa, tudo bem. A ovelha, ela se perde, só que ela é inconsciente, ela não sabe que está perdida, mas ela está perdida. Já o filho pródigo, a ovelha pródiga, é totalmente diferente. A pergunta que o senhor me fez foi sobre a ovelha, mas eu vou dar só... Sobre a perdida, Isso. se há Eu limite vou para conjugar resgatar. essas 3 aqui, nessa breve tempo que eu vou ter para responder. A ovelha perdida, ela é totalmente diferente do filho pródigo e da dracma. Porque a ovelha perdida, ela é a que está inconsciente ali. Capaz de responder por si só. A gente vê que Jesus ele foi totalmente direto com o que ele quis dizer. Por quê? Porque na passagem do filho pródigo, ele usou um homem que tem raciocínio. E quando ele chegou na parte daquele que está perdido inconsciente, ele usou um animal, uma ovelha. E quando ele foi para aquele que está na casa, mas não sabe, ele usou para um que nem pensamento E esse tem. perdido, ele remete a sentido de ignorância. Isso. A gente vê que o filho pródigo ele foi o quê? Ignorante com a palavra do pai. Uma ovelha pródiga hoje na igreja, ela vai ser o quê? Ignorante com os ensinamentos do pastor. Agora a gente vai ver a parte da ovelha perdida, como o senhor falou, eu concordo plenamente, mesmo eu não sendo pastor, mas eu tenho essa visão, que uma ovelha perdida, o pastor não tem limite para buscar ela, porque ele está dizendo, ela é uma ovelha perdida, está inconsciente que ela está perdida. Agora vem os degraus, ela passa a ser uma dracma dentro da casa e está perdida, aí o pastor vai lá, encontra onde ela está perdida e ajuda. Aí mais na frente ela vira uma ovelha, ela sai, está perdida, inconsciente. Aí o pastor vai lá novamente, ajuda, traz ela de novo para casa, que aí ela se torna um filho pródigo agora. Porque ela passou por a demanda da dracma perdida que estava dentro da casa perdida, mas não sabia. A ovelha que saiu perdida, mas não sabia. Aí tu chega na terceira constância. Você agora se torna uma pessoa que está ciente, como o pastor citou. Às vezes fala e a pessoa continua os mesmos erros. É inconsciente? Não é. Aí tu já passou de dracma, passou para a ovelha, e depois tu passou para o filho pródigo. Boa colocação. É inconsciente
algo, você está aí praticando a palavra, mas você está inconsciente, talvez, de algum erro que está fora da sua visão. Talvez não. Não vou colocar o talvez aqui porque é verídico isso. Os pastores têm uma visão totalmente diferente da minha, eu vou dizer assim, vou colocar essa palavra aqui, superior que a minha. Eu não tenho uma visão como vocês têm. A dificuldade, o processo que vocês passaram é muito maior do que eu tenho passado. Talvez eu tenha ainda mais um processo para passar, para me chegar a uma experiência como vocês têm. É onde muitos têm que compreender. Eu vou citar uma parte que a gente vê na Bíblia, quando em Mateus capítulo 4, a gente vê que o capeta, o diabo, ele chega e ele usa a palavra para falar com Jesus. Ele não vai usar coisas do mundo lá fora, não. Ele vai usar a palavra. Quando tu é uma dracma que está dentro da casa, o diabo, se ele for te atentar na tua vida, se ele for tentar se infiltrar na tua vida, ele vai usar a palavra. É onde vem o que eu citei há um momento atrás. Você não deve ler a Bíblia como um livro comum. Aí você lê a Bíblia, compreende a palavra, só que aí o capeta ele vem com a mesma palavra e te coloca de uma maneira diferente. É o que a gente está vendo muito hoje em dia no Evangelho pregado. A gente vê que um pastor prega de uma maneira, tem uma visão de uma maneira, só que aí sempre vai ter algum para chegar, abrir a Bíblia e falar que é completamente diferente. Então, ele está se colocando a um ponto que ele está falando, não, a minha visão está correta. A do pastor Leonardo não está e a do pastor Emerson não está. Teria como você só ler o ponto-chave desse texto? Dessa passagem, Lucas, sim. Lucas. Em Mateus capítulo Isso, 4, isso. do verso 5, diz assim: Então o diabo transportou da cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Não sobre a ovelha perdida. Da ovelha perdida, Da ovelha Lucas perdida, 15, isso, capítulo Lucas 15, 15, sim. isso. Agora, Quando o Islã procura, tá daí, meu Deus. Tá. Ela tem que estar quente, né? Acho que não tava Aqui, Antes do ler, eu quero- visualizei. Antes do ler, eu quero deixar uma reflexão para todos nós, no sentido figurado e no sentido hoje literal. Né? A ovelha, o que o pastor fazia? Né? A ovelha bicho, né? Que nós temos uma visão geral de tudo isso, mas eu estou trazendo aqui uma separação ilustrativa. O pastor da ovelha bicho, ele ia atrás da ovelha que tinha se perdido, quebrava uma pata dela, botava nos ombros e trazia, não era isso? Era isso que o pastor fazia, da ovelha bicho, do rebanho. Que logicamente simboliza, nós não temos uma visão aqui sensacionista, que lei, graça, não. A Bíblia é Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo. E hoje, quem quebra a pata da ovelha? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Concordo. Que quebra a pata da ovelha. É quando Deus entra na causa e diz: agora é comigo. O teu limite é até aqui. Agora deixa que eu trato. Eu vou quebrar, vou levar a casa do oleiro e vou trazer novamente. Muito bom. Citando ao ponto que o senhor pediu, né? Lucas 15, o senhor quer que eu fale? Não, só a respeito, a dracma, a perdendo o pastor a sua ovelha, ele não busca a sua ovelha, vai atrás da sua ovelha, essa parte. Muito bem. Só localizar aqui a parte da ovelha, Isso. que é a segunda aqui, parábola da ovelha, chegando-se aí todos os publicanos, aqui está falando referente à dracma, que homem dentre vós tem 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a põe sobre os seus ombros gostosos e chegando a casa convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai vós comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, aí o contexto, aí nós vemos que embaixo já está falando de nós, né? Homens. Sim. E nós temos que ter a humildade, nós como pastores, que aí a Bíblia está dizendo que ele perdeu, não foi a ovelha que se perdeu. Ele foi buscar o que ele tinha perdido. Então nós como pastores também podemos errar e perder alguma ovelha e temos que ir buscar e consertar o nosso erro. Sim. Então a Bíblia está dizendo aqui
que perdendo o homem uma ovelha, não vai atrás dela. Então, se nós formos ler o texto e, né, esmiuçá-lo, nós vamos ver que ela não se perde aí. Quem perdeu foi o Foi o pastor. pastor que perdeu ela. Completamente a palavra do pastor aqui encaixou de uma maneira sobrenatural, né? Não é a ovelha que Então, se por isso perde que não em há si. limite para buscar, porque eu perdi, então eu tenho que encontrar. Mas tipo, Aí já é um outro problema se o pastor tiver eu vou só consciência. encaixar a minha palavra quando o pastor, aonde eu falei, Isso talvez eu citei que ela se perdeu, mas a gente vai ver que uma pessoa inconsciente, ela não tem como se perder. Tem como um bicho inconsciente se perder? Não tem Sendo como. que ela tem um tutor, tem como uma criança se perder se o tutor dela está do lado dela? Então quem perdeu foi o tutor. Então nós temos que ter a humildade de A reconhecer responsabilidade. e a responsabilidade. Não, porque às vezes nós colocamos a culpa só na ovelha. A ovelha se perdeu, a ovelha se distanciou, a ovelha se afastou. Mas o que eu também não fiz, eu também tenho que pensar esse viés. Ela saiu por que motivo? O que eu deixei de fazer? O que eu falei? Né? O que eu deixei ali As de minhas ouvir? atitudes com ela. Qual a minha atitude? Então o texto é bem claro em dizer que ele perdeu, não foi ela que se perdeu. Por isso nós temos que ler o texto. Isso é um sentimento e uma atenção nobre que o pastor tem que ter. É verdade. Onde eu errei? Isso. Em que momento eu deixei de assistenciar? E voltando para o questionamento do senhor, pastor. Se o senhor sabe que o senhor perdeu e essa ovelha está irredutível agora, você vai colocar limite nisso? Eu não colocaria. Como pastor. Não, é uma pergunta que eu Sim, para o senhor. não, vou responder. Eu sabendo de que eu, né, perdi essa ovelha, se eu perdi, eu criei alguma situação para que ela se perdesse. O meu não há limite, eu iria colocar limite, mas após fazer tudo o que fosse necessário. Porque eu também no caráter pastoral, na condição de pastor, não me submeteria a ficar debaixo de um jugo, diante de um argumento que eu errei, que eu falhei, que eu não fiz, que eu não assistenciei, haja visto que agora eu estou me colocando na disponibilidade do tratamento de Deus, na minha vida, na vida dessa pessoa, e se o problema era esse, está resolvido. Sim, eu entendi. Né? Se o questionamento da ovelha em sair, em se afastar, foi atribuído à minha irresponsabilidade pastoral, em algum segmento, em algum momento, amém. Então, eu vou agora atender essa expectativa correta, legítima. Porque se a expectativa da ovelha for legítima, for bíblica, legítima, eu vou atender, eu vou me submeter. Aí entra a humildade. Que a Bíblia diz que existe, né? O pastor ele pode perder a Sim. ovelha. Está ali o texto. Um pastor ele pode ferir, ele pode matar uma vida de forma espiritual. Tá? Quantas pessoas estão aí hoje não querendo congregar, comungar com os irmãos, porque foram feridas, foram lançadas fora do aprisco, mas a partir do momento que um pastor ele se dispõe a reconhecer, a pedir perdão diante da igreja, diante da eclésia, diante da pessoa, dentro de um contexto familiar, e essa pessoa ainda assim tenta se sobrepor, argumentando que não vai voltar porque foi ferida, aí encerram-se no meu campo de visão pastoral as minhas atividades com essa pessoa, até que o Supremo Pastor trate ela de forma mais profunda, que fuja talvez da minha ordenação e do meu alcance espiritual. Porque senão você acaba se tornando refém dessa pessoa, e aí vai se cumprir a outra parte da parábola, vai deixar as 99 quanto tempo. Eu pesquisei aqui e não tem uma definição bíblica, escatológica e muito menos teológica. Isso aí então quer dizer, não se faz teologia no silêncio das Escrituras. Então se não diz, não diz. Né? Mas supõe-se, ou é uma conjectura minha, se eu passar muito tempo, porque se Deus é comigo, se Deus tem um projeto na vida dessa ovelha, eu me dispus a ir atrás, a conversar, me consertar, pedir perdão, reconhecer, e não entrou no coração dessa ovelha, nós temos a nossa dignidade, nós temos a nossa honra, nós temos a nossa integridade ministerial diante dos demais que ficaram lá. Que foi um assunto que nós abordamos no início. Né? Se a atenção que eu dou para o Islã não é a mesma atenção, ou a mesma luta, a mesma labuta, a mesma perseverança que eu tenho com o Islã não é a mesma que eu tenho com o Dinho,
é um problema no campo de visão do Dinho. Vai ser um problema e vai trazer dissensão emocional, dissensão ministerial, corporal dentro de um contexto eclesiástico. Então, quanto tempo? A Bíblia não fala, não menciona sobre isso, estudiosos já estudaram sobre isso, então é uma conjectura minha. Quanto tempo nós vamos ficar, é uma pergunta que eu deixo na mesa, quanto tempo nós vamos ficar pelejando, lutando, reconhecendo diante dessa ovelha e deixar as 99 que ficaram lá? Posso responder? Pode. Olhando pela visão do Senhor, para mim o limite que vai me esclarecer que o ponto aonde Deus queria que eu fosse era aquele, enquanto essa ovelha estiver perdida não há limite, mas a partir do momento que ela entrou para um aprisco e tem outro pastor cuidando, para mim acabou meu limite. Ela pode estar com raiva de mim, ela pode estar magoada comigo. Jesus, ele foi assim, estavam magoados com ele, atacaram pedra nele, ele disse, o que ele disse? Falou assim, perdoa, eles não sabem o que fazem, se eu continuo amando. Então, o que acontece? Eu posso não ir pessoalmente, mas em oração ela é minha ovelha ainda enquanto ela está afastada, então não há limite. Sim. Agora, a partir do momento que a ovelha entrou para a igreja, está com o pastor Islã agora, sendo cuidado por ele, aí acabou. Aí, para mim, esse é o limite. Então, para mim, não há limite. Se ela tiver com raiva de mim, eu tenho que abraçar ainda. O pastor tem que suportar o que a ovelha não suportaria. A ovelha ela vai perdendo gradativamente, através de um afastamento e, naturalmente, o acalanto. Mas se essa ovelha ela está perdida e ela morre ela longe perdeu do a aprisco, presença. Ela morre longe do aprisco, sabendo eu que eu a perdi, eu teria que dar conta dela. Porque a Bíblia diz assim, o pastor ele dá conta das ovelhas e de si mesmo. Então, essa ovelha estando perdida, eu tenho que fazer de alguma forma. Se eu tenho um exemplo meu, né, que uma ovelha minha saiu, olha a preocupação. Eu fui até ela e falei assim, tem um pastor amigo meu, não quero que você fique sem congregar. Vá congregar com ele lá. E ela foi. Então, acabou para mim ali. Ali foi o meu ponto. Mas enquanto ela estava lá praticando tudo de errado, eu estava ali comprometido como pastor, mesmo sabendo dos erros, mesmo sabendo o que estava fazendo. A Bíblia diz que nós temos que suportar, né? Suportar. Os outros. Então, acho que para mim acaba assim. Acabou quando ela está em outro aprisco supostamente segura. A ovelha, usando até a parábola, a ovelha perdida, ela perde a presença do pai, perde a presença pastoral, sai da presença dos irmãos e se afasta. Então é graduativo, entendeu? Então ela vai se afastando de tudo. E o pastor vai usando as suas armas, suas ferramentas. O abraço, o amor, o carinho. A Bíblia diz que o amor é o maior de todos os dons. Então, o sinal de Deus, o Senhor deu alguns exemplos, mas nós temos um sinal de Deus. É o momento de parar. É o momento de agora apresentar em oração, mas essa ovelha, talvez, nesse momento, ela não tenha mais o colo, a pessoa física, de forma presencial. Sim. Na vida dela, porque o afastamento gera isso. Não, foi como foi falado, presencialmente, mas ela continua estando ligada, você entendeu? Se ela Sim. não está. A oração é constante. O mundo espiritual, ele continua ligado. A Bíblia diz, se desligares na terra, será desligado no céu. Então essa ovelha, ela está afastada. E ela saiu, às vezes, nem te pediu a bênção, né? E muitos fazem isso aí, toma cuidado, hein? A tua vida pode estar em maldição se você sair de um ministério, não pedir a bênção do teu pastor, reconhecê-lo como homem de Deus, viu? Peça a bênção, vá debaixo da bênção do seu pastor, amém? Então, o que acontece é isso, né? Ela vai estar ligada a nós e ela vai estar perdida. Estando perdida, a responsabilidade continua sendo nossa, mesmo que seja longe, distante, mas em oração tem que estar ali. Então, o desistir não quer dizer no sentido de estar indo lá. O desistir ou estar perto é espiritualmente, até que essa ovelha se encontre em algum lugar e esteja... Não é propriamente o desistir a palavra colocada, né? O limite. Isso. O limite é onde você pode comprometer as 99. Você pode comprometer uma estrutura ministerial, você pode comprometer até uma estrutura familiar. Você pode comprometer. Então, o limite, nós estamos aí com o tempo esgotado. Talvez a gente tenha a segunda parte desse tema bem poderoso. Todos agora estão pedindo aqui. Só um adendo, como o pastor falou, né?
Possa que não se encaixe na visão de vocês, mas eu Sim. vou trazer aqui porque me veio à mente, não estou com o Amém. texto aqui, mas eu vou citar, né, se eu tiver errado, me corrijam. Mas a gente vê como o bom pastor Jesus, mesmo ele não tendo perdido, porque ele foi bem claro, que Deus entregou 12 a eles, ele não perdeu nenhum. Um se saiu, vontade própria, mas ele não perdeu. Só que a gente vê que o amor, Decisões. o amor de um pastor é tão grande por a ovelha que Jesus, quando ele morre, que ele ressuscita, Pedro não vai atrás dele no sepulcro, mas ele vem Até à Pedro. praia atrás de Pedro. A gente vê aonde chega um ponto de um amor de um pastor. Isso aí. A gente vê que não é necessário que Pedro se desloque, talvez era o dever de Pedro fazer isso. Como Jesus tinha falado antes para ele, como Jesus tinha explicado antes para ele, seria o dever dele. Aonde está meu mestre agora? Aonde eu posso encontrar ele? Só que a gente vê que a ovelha, ela talvez em algum momento ela é enganada pelo próprio pensamento dela. Sim. Aí Pedro volta para onde Jesus tirou ela e Jesus vai lá em busca dela. Por quê? Porque ele amava a ovelha. Então, a função do pastor é isso, é o amor. E o amor, ele vai, além de tudo, suporta tudo, né? Nós sabemos, conhecemos lá Coríntios. Então, o amor de um pastor, por isso que Deus nos chamou pastores, né? Com inteligência, segundo o coração dele. Por quê? Porque antes de nós pastorearmos, nós dávamos a nossa vida pela nossa casa. Nós temos amor pelos nossos, pela nossa família. Então, o que Deus ele traz hoje para nós? O reflexo do que você era, Davi. Eu queria que o pastor Emerson trouxesse suas considerações finais. Pastor Emerson, se o senhor quiser deixar aí suas redes sociais, novamente onde a igreja está situada, deixe para os nossos internautas que nós vamos fazer a parte 2 desse podcast, Glória a Deus. tá? Esse mesmo tema, porque agora que nós estamos aprofundando, acalorando, tem muita coisa para se falar ainda. Vejo aqui que nós temos visões parecidas, mas em alguns momentos também um pouco distintas, né? Mas que lá no fim chega em um denominador comum. Isso é importante, nós debatermos isso novamente, de forma mais profunda, bíblica, teológica e, sobretudo, espiritual, segundo a vontade de Deus. Pastor Emerson, deixe suas considerações finais. Novamente quero lhe agradecer. Foi uma bênção lhe receber aqui, trazendo todo esse contexto. O pastor Emerson se preparou para estar aqui, né? Veio afiado, veio preparado para esse confronto aqui e, graças a Deus, nós fomos impactados por tudo aquilo que o senhor falou, aprendemos e eu creio que, assim como todos que vão ser alcançados por esse vídeo, também serão edificados. Deus abençoe. Glória a Deus. Em nome de Jesus, deixe suas considerações finais. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu de estar aqui com esses homens de Deus, né? Também com cada um dos irmãos que estão aqui conosco, né? Que estão aqui nos bastidores aqui, para que tudo saia perfeito para cada um de nós, né? E eu aprendi muito nesta noite, né? E acredito que esse podcast aqui ele vai edificar a vida de cada um, porque nós abordamos um tema maravilhoso. A que limite pode chegar um pastor, né? Falamos muitas coisas. Então, eu só agradeço ao pastor Leonardo, à sua família, ao futuro pastor Islã, porque eu creio, né? E os obreiros que aqui estão, a pastora também. E eis-me aqui, tá? Pastor, eis-me aqui, para mim é um privilégio. Glória a Deus, tá? vamos Você é um marcar. irmão, tá? O pastor é um irmãozão meu, Islã, estou conhecendo agora, né? Os irmãos estão aqui. E assim que ele me fizer o convite, estou aqui. Tá? Tendo a Glória a oportunidade, estarei aqui. Tá bom? A igreja que nós congregamos é ali no bairro Sítio Conceiçãozinha, a rua São Paulo, 301. Amém? Fica localizada ali no final da rua da escola. Nós temos só uma escola no bairro para facilitar a sua chegada lá. E nós temos também um evento agora no dia 28, tá bom? Das crianças ali, a festa dos jovens. E eu convido você para essa noite maravilhosa. E não perca os cortes desse podcast, porque foi maravilhoso estar aqui com esses homens de Deus. Amém? Glória a Deus. Islã, deixe suas considerações finais. Uma palavra para os nossos ouvintes. Deus abençoe. Obrigado por mais uma vez estar conosco. E se preparem para o próximo, porque o próximo promete. O próximo promete. Queria agradecer novamente aqui ao pastor por ter me convidado para essa segunda parte
participação, né? E o pastor também por estar dividindo as suas experiências e, vou dizer assim, que disciplinas bíblicas, né? Comigo também. Que aqui nesse momento que a gente teve aqui, eu aprendi muito com os pastores aqui e eu queria agradecer ao pastor por ter me convidado e queria agradecer a Deus também por a graça que Ele tem derramado sobre a vida de cada um de nós para estar aqui nesse momento que talvez você que está de casa esteja recebendo um aprendizado de uma maneira diferente da qual eu aprendi aqui. Então, novamente eu repito a frase: eu sinto orgulho de mim nesse momento de estar sentado à mesa ao lado de duas pessoas tão especiais aqui. Então, eu queria também deixar aqui minha rede social, né, meu Instagram, Islan Adriano. Talvez você não encontre assim, mas Islan ADRN. Lá você vai encontrar o meu perfil oficial. E eu agradeço a Deus e ao pastor por ter me convidado. Glória a Deus. Meu Instagram é PR Emerson. Meu Deus, vá lá, siga esses grandes homens de Deus, com certeza você terá palavras de Deus para a vida de vocês. Amém? Quero louvar a Deus, quero agradecer, tá? A Lanas Cakes novamente, que está nos patrocinando, abençoando esse projeto de Deus. Vá até o nosso Instagram, está lá na descrição do vídeo, na descrição do canal, Alanas Cakes, tortas e pães pela fé, marmitas da mana. E lembrando a nossa segunda edição do Aviva, a nossa igreja que está ali situada na rua Silvio Fernando Lopes, número 185, Vicente de Carvalho, Guarujá, São Paulo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos que têm cooperado e contribuído com esse propósito tão lindo de Deus. Que Deus abençoe Islan, que Deus abençoe Pastor Emerson, todos que estiveram conosco nessa noite, em nome de Jesus. E aguardem, viu? Porque vai vir mais aqui desses homens de Deus, diante desse tema aí tão relevante, tão polêmico, tá? E aqui nós abordamos sempre com senso de justiça, abordando a visão da ovelha e abordando também a visão do pastor, mas nunca fugir do centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Porque fogo